Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Raro. Nossa terceira temporada está começando agora. Eu sou o Rafael Sampaio e tô aqui com o meu nobre Rodrigo Corrêa. Fala, Rafael, beleza? E cara, sabe quem está inaugurando essa terceira temporada do Papo Raro? Estamos começando lá em cima, hein, cara? Sabe quem? Quem, cara? Ele, advogado, conselheiro federal da OAB-MS, fica arrepiado, ex-presidente da OAB, invicto e ainda campeão, Mansur Elias Carmucho. E aí, presidente? Mansur, obrigado, boa noite, cara. Rafael, Seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, grandes amigos. É um prazer estar com vocês, inaugurando mais uma rodada aí de entrevistas, aí, sempre levando uma informação bacana para a turma mais jovem, pessoal que está antenado aí nesses assuntos polêmicos que a gente tem todo dia. Sempre. Né? Essa nossa vida política, tanto institucional quanto política social, né? É importante para nós, né? Esse debate. Eu acho que ser convidado por vocês, para mim é uma honra. Que isso, né? presidente? Porque geralmente quando a gente sai do cargo, né? Poucas pessoas às vezes chamam a gente para participar de algum debate. Não, tá louco. ainda mais a importância que o senhor teve nesses tantos anos de OAB. Mas isso é fruto da gentileza de vocês, sempre nada. o apoio. Você é um grande amigo, o Rodrigo também ajudou muito a gestão. Faço esse reconhecimento aqui, porque a gente tem que reconhecer, né? O Rodrigo foi um grande parceiro, OAB penhora aqui todos os seus elevados préstimos a Vossa Excelência. Nossa. E espero que você continue. Aliás, vai continuar com o Vitor, né? Vamos lá. Tenho certeza que vão continuar um trabalho dia 14 excepcional. Porque esses dias até recebi uma matéria, acho que da Folha de São Paulo, falando que nem 30% dos alunos que cursam a faculdade de Direito estão conseguindo ser aprovados no exame de ordem. Um número que eu acho que até aumentou esse percentual, não era isso, né? Mas a proliferação de curso jurídico é um problema endêmico, né, do nosso querido Brasil. Com certeza. Presidente, então antes de falar com o senhor, porque trazer o senhor é muito difícil. Nós precisamos de um apoio aqui, violento para trazer o senhor. Quem que tá apoiando o episódio aqui? Não, cara, para Mansur? Fazer isso aqui acontecer sempre lá desde os primórdios. Os primórdios, acreditou no programa. Cervejaria Moagem, cervejaria aqui de Campo Grande. Tá? Se você gosta da cerveja, aprecia, vamos beber cerveja local, os caras estão aqui. Então, sempre no Papo Raro, cervejaria Moagem. E quem precisar tomar Moagem em casa, tem na tela aí o telefone do delivery e beba Moagem. E também o melhor curso que mais aprova no exame de ordem aqui em Mato Grosso do Sul, o CPA. Rafinha, aprovou agora na segunda fase, Rafinha, 70%. Rafinha. Aí sim, cara, aprovou bastante. Por que nós estamos fazendo isso? Ô, louco! Porque o Rafinha é da concorrência. Eu sou concorrente dele. E o CPA tá patrocinando. Tá patrocinando, então tem que engolir toda vez. Parabéns ao CPA aí. Não, mas aprovou bastante, cara. Aprovou bastante. Hoje tá saindo o resultado. Tá saindo o resultado hoje. Já saiu, acho. Hoje. Já saiu hoje. E foi excelente. Quem mais, Rafinha? A LC Corretores também está com a gente aqui mais essa temporada. Então, se você precisa do imóvel, ou se você tem um imóvel e quer deixar para alugar, se você precisa vender, procure a galera da LC Corretores aí, que eles vão fazer todo o serviço para você. E a gasolina quase 7 conto aí, né? Deus me livre. Horrível. Então, a Skate Company é uma loja, presidente, que vende veículos elétricos. Então, moto elétrica, patinete elétrico, tudo Meu carro já é híbrido. Olha aí. Tem consumidor também, tem a moto elétrica. Tem uma moto elétrica também. Agora Tô gastando só mais energia agora. Mas aí nós temos uma solução, sabe por quê? Porque quem patrocina a gente também aqui é a Protons, Engenharia e Energia. Os caras, eles montam todo o planejamento de energia solar para sua casa, para empresa, para tudo. Então, galera aí, prestigia a Protons. Se precisar do orçamento, vai lá, procura os caras. E eles prometem aí até 95% de redução no valor da conta de energia. Exatamente. Cara. E se você já tem a sua motinha elétrica e quer Portical Sport, Gilmar Bicicletas está aí para você ir lá, adquirir sua bicicleta, fazer o seu bike fit, porque muita gente vai andar de bicicleta, Mansur, e tem dor na bunda. E sabe por quê? Porque não tem o banco da... Não tem o banco com gel. Não, é gel? O banco do tamanho correto da bunda, você acredita? Ah, eu achei que botavam gel embaixo. Não, põe tipo um mods no short. Mas aí a Gilmar Bicicletas, ela mede o seu popote lá e vai escolher o melhor banco para você. Quem mais, Rafinha? Quem deixou a gente bonito assim pra estar aqui hoje, né, cara? Em tese.
A Monarca Barbearia, tá? Monarca Barbearia, parceiro nosso para essa temporada também aqui. Você já deve ter visto a abertura aí que o Lecão preparou pra gente. Diz que fez, né? Ninguém viu ainda, mas que fez. Então, a Monarca Barbearia precisou aí, Monarca Barbearia, cara. E por final, por que fica comigo? Mas tá certo, tem que ficar comigo. Labareda Sex Shop. Então, se for Sex Shop, não. Labareda. Boutique Labareda. Ó, rapaz, se você tá precisando apimentar a sua relação, você não precisa, né, presente? Não, graças a Deus. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, mas precisa apimentar, fazer uma surpresa pra namorada, pro namorado. Então, Boutique Labareda tá aí pra realizar seus sonhos eróticos. E o peru da Labareda disse que tava por aí esses dias. Ah, tava aí, Natal, foi só o peru da Labareda aqui. Exatamente. Fez sucesso aí. Então é isso. Presente, a primeira pergunta que eu vou fazer pro senhor. O senhor já respondeu várias vezes a sua história, a sua origem, mas a pergunta é: por que o senhor resolveu, um belo dia da sua vida, ser lá candidato a vice-presidente da OAB naquela situação lá? Bom, essa é uma história que eu já contei algumas vezes, né? Mas, na verdade, eu fui empurrado a ser candidato. Né? Não pode. Não, porque todo mundo quer ser candidato, ela deixa eu. Não, na verdade, teve um grupo de advogados que procurou o meu sócio à época, que era o Marco Túlio, e disse que tinha o desejo de concorrer às eleições suplementares depois daquela renúncia, fatídica renúncia coletiva. Bom, e aí esse grupo foi ao escritório e procurou o Marco Túlio, iniciou as conversas, ele me chamou e eu falei para ele num primeiro momento que eu poderia ser candidato. Depois eu disse para ele que eu não seria candidato porque não me sentia preparado naquele momento, tinha muitas coisas, tinha outros projetos de vida, mas enfim, depois de muita discussão, algumas muito até acaloradas, eu acabei aceitando esse desafio e fui para a eleição, né, suplementar, junto com o nosso querido, estimado desembargador Alexandre Bastos, e lá eu acabei vencendo essas eleições suplementares. E de lá para frente, o resto da história, eu procurei outras forças políticas que orbitavam em torno da OAB e principalmente a Jovem Advocacia. E a Jovem Advocacia acabou me guindando à presidência da OAB. Então a presidência foi algo natural ali, que saiu logo acabou após emergindo naturalmente. Então, assim, nós tivemos uma disputa muito acirrada, né? Foram 6 candidaturas, né? Mas, ao fim e ao cabo, acabou levando aquela chapa que apresentou as melhores propostas e que já vinha também de uma eleição suplementar. Exato, então, ali já começou. Já tinha então, feito um trabalho, exatamente. Né? Então, nós conseguimos algumas conquistas, como foi as férias da advocacia. Foi a primeira grande conquista. Nós trouxemos isso para a advocacia, mostramos que nós tínhamos a capacidade de fazer um bom trabalho para a nossa classe. E ali começou. Aí veio a primeira eleição de presidente, depois veio a reeleição e agora, no fim, né, nós fizemos o nosso sucessor, que é o Bito Pereira, graças a Deus, um grande advogado, já está aí dando mostras que... Não, nem tinha começado ainda ao que veio, né? Exatamente. Isso é o mais importante, né? Fazer pela classe, né? Atender a advocacia e horizontalizar o diálogo franco com a sua categoria. Esse é o principal. Exato. Você falou que foi alçado ali pela Nova Advocacia e eu percebi nessa eleição também que o Bito também teve um apoio muito grande da Nova Advocacia. Muito. Da onde que veio essa relação entre a sua gestão, Mansur, e a Nova Advocacia? Quando que houve esse feeling entre vocês aí? Nós acabamos rompendo com um ciclo de posicionamento dentro da OAB. Antes eram 2 grupos antagonistas que ficaram se revezando no poder. Eu vim desse grupo e depois nós abrimos um novo flanco ali de trabalho, que foi voltado à Jovem Advocacia. Trouxemos eles para dentro da OAB. Nós não deixamos eles lá fora. Nós trouxemos eles para dentro da ordem. Então nós conseguimos, depois, já o Bito, inclusive como Conselho Federal, a quebra da cláusula de barreira para trazer mais eles próximos, porque você tem que ensinar esse trabalho para os mais jovens. Sim. Porque você vai sair uma hora, mas você tem que deixar esse trabalho, esse legado para outros poderem repercutir e fazerem por aqueles que estão ingressando. Então, essa é a lógica que nós tivemos, é trazer os mais jovens para eles entrarem na base para subir. Tanto é que hoje você tem a diretoria mais jovem da história. Sim. Né? Você tem a vice-presidente com 31 anos e a secretária-geral adjunto com 28 anos. Né? Isso é raro.
Não, né? é muito como difícil. um papo raro. Né? Então, agradecer mais uma vez a você, né, Rodrigo, que carinhosamente sempre me tratou muito bem e sempre me chama aqui para a gente participar, tá interagindo. Então foi isso, a Jovem Advocacia acabou emergindo de forma natural. Mas por quê? Porque estava represado isso. Eles sempre foram coadjuvantes. Nós trouxemos eles para o papel principal. Sim. Então eu acho que isso muda a história da OAB, é irreversível. Eu acho que a oposição tem que repensar o papel dela. Qual o papel da oposição? Ela tem que repensar. E esse é o grande erro de todo mundo que entra na política. Tanto na política institucional de classe ou na política profissional, política, né, geral, partidária. As pessoas, às vezes, elas não fazem a reflexão. Você tem, às vezes, pessoas que estão envolvidas, já comandaram o nosso país, envolvidas em escândalo de corrupção, e hoje elas não fazem essa reflexão do que elas prejudicaram o país. Sim. Outras pessoas fazem isso na mesma instituição. Acontece, chega lá, arruma uma briga, renuncia, e depois eles não fazem uma autorreflexão sobre isso. O quanto isso foi prejudicial para a classe. Então, isso tudo são maneiras de pensar uma instituição, maneiras de pensar uma cidade, um governo, um país. É assim que a gente tem que pensar, sempre refletindo. A cada momento que as coisas não dão certo, você tem que refletir por que isso não deu certo. É lógico. E sabe o que eu acho engraçado, presidente? E mudar o principal. O principal é a mudança. Exatamente. Quando eu pego uma pesquisa e ela fala assim, a advocacia quer renovação, ela te adora. Você tem 85% de aprovação, mas ela quer renovação. O que ela falou para mim? Que tem que fazer outra cara. Exatamente. Não, tem que mas é essa leitura que você tem que fazer. O grande lance da vida, de você sempre estar alçando grandes espaços, é sempre fazendo uma reflexão. Sim. Onde está o erro, onde que está o acerto. Você tem que analisar essas duas coisas. Exato. Como que você faz para ganhar ou como você faz para perder, isso são coisas que você vai aprendendo ao longo da sua vida. Desde a nossa infância, né, as crianças aprendem isso. Então, o que você tira disso tudo? É o melhor. O melhor do ruim e o melhor do bom. Claro. Você tem que aprender com essas lições. Não, e eu vejo que eu acho interessante, né, é que a oposição, quando vem a época de eleição, quer brigar, quer espernear, quer falar mal da eleição. Mas quando está no período da gestão, ela não participa. Não participa de nada, não vai lá falar nada, não vai conversar com nada. Aí só aparece depois de 3 anos o candidato salvador da pátria para falar mal da gestão anterior. E é isso, isso que eu não entendo. É uma política rasa, né? E hoje você está vendo isso irradiando nas instituições. Não existe um debate sério, um debate em torno de ideias. Sim. Né? Então está faltando isso para o nosso próprio país. Cadê um desses pretensos candidatos que fala assim, nós precisamos pensar o país como nação brasileira, para as pessoas. Sim. Nós temos que pensar a advocacia como que ela vai ser para a advocacia. As pessoas estão procurando ocupar espaço de poder só. Exato. Mas ninguém está preocupado com o outro. Esse é um grande lance. Por exemplo, na nossa instituição, ninguém recebe nada. Exato. Ali nós trabalhamos todos gratuitamente. Temos uma ajuda de custo quando vamos fazer viagem, essas coisas, natural até. Mas fora isso, te dá uma projeção muito grande. Mas tem que fazer pela classe. Sim. Então, hoje, esse sistema antigo que nós tínhamos, ele se exauriu. Está aí, 4 eleições para explicar, para quem quiser entender. Sim. Agora, quem não quiser entender, continua no mesmo sistema que nós vamos adorar. Exatamente. E, presidente, você que querendo ou não, ser presidente da OAB, né, eu que estou ali nas comissões, já é uma situação complicada, porque às vezes tem que deixar o escritório, mas é lógico que é muito menos. E como é que fica essa relação? O presidente da OAB, escritório de advocacia, porque o senhor estava lá direto, era legal, o senhor atendia. Como é que fica essa relação? Exige uma concentração muito grande. E eu tinha, como tenho até hoje, graças a Deus, um escritório que ele consegue se manter sem uma participação muito grande da minha pessoa. Agora eu estou voltando para o escritório, mas eu tenho um sócio, graças a Deus, né?
marido da Maria Carolina Carlotto aqui, que é tua parceira também aqui, que Deus me deu. Porque se também eu não tivesse o Max, eu não teria condições de fazer esse trabalho. Então, como o Bito também tem um escritório muito grande, né, um parceiro muito grande, que é o Dr. Paulo Tadeu, que ele consegue fazer esse trabalho. Porque sem isso não adianta. Você vai fazer um serviço meia boca. Tudo que você faz meia boca na sua vida não dá certo. Ou você entra de corpo e alma para fazer aquilo diuturnamente, como diz o Bito, né? Ou você não faz. Então, assim, para você ir lá, passar vergonha, como outros no passado já passaram, para ir fazer lá meia dúzia de coisa para não agradar ninguém. Hoje você administra 16 mil profissionais. Então você tem que atender o espaço compartilhado, o coworking. Foi uma ideia que nós tivemos fantástica. Não, o coworking é legal mesmo. O coworking e os espaços compartilhados no interior. Nós reestruturamos o interior como ninguém fez. Para você ter uma ideia, em 37 anos foram construídas 8 sedes, incluindo aqui a nossa sede. Em 8 anos, 7 anos e meio, porque nós pegamos 1 ano e meio de vice-presidente, nós construímos 12. 12. É muita coisa. Não, é muita coisa, mas isso precisava ser feito em algum momento. As pessoas precisam entender que você tem uma advocacia pujante, que ela também precisa ter essa infraestrutura. Você precisa retornar com o dinheiro do investimento do advogado. Nós fechamos todos os anos no azul. Nunca fechava no azul. Um ano ou outro, excepcionalmente, fechava. Nós fechamos todos os anos no azul e nós entregamos com saldo de caixa confortável para o Bito. E mesmo fazendo com todo esse todas essas obras aí, mais de 70 obras, incluindo reformas, ampliações, espaços compartilhados, em algumas cidades onde já tinha uma estrutura também, tem um espaço de lazer. Então, tudo isso foi feito pensando na advocacia. Olhou muito para o interior também, né, Mansur? Foi muito para o interior a gestão, né? Eu acho assim, ela foi uma gestão do interior. Se você pegar as nossas 2 gestões, ela foi uma gestão do interior. Tanto é que hoje você tem como secretário-geral o ex-presidente da subseção de Ponta Porã, Luiz René, que foi conselheiro estadual, conselheiro federal e agora secretário-geral. Então, isso foi fazendo o quê? Trazendo também o interior para dentro da capital. Isso é o mais importante, você desmistificar isso, acabar com essa barreira e fazer isso de forma horizontal para todo mundo. E como é que é o dia a dia do presidente da OAB? Cara, é emocionante. Mudou muito a vida aí, fazendo um gancho aí. Como é? Porque, pô, você vai pro escritório e tal, aí você fica presidente da OAB. Aí você falou, pô, tem que ser um pouco do escritório. E como que é esse dia a dia? A vida muda, cara? Eu passava todo dia cedo no escritório, né? Conferia lá, como diz o Caixinha. Pra ver se tá tudo bem. Conferia lá, trocava uma ideia com o Max, né? A gente passava uma pauta, eu lia o Diário Oficial, e depois eu já ia pra OAB. Aí chegava na OAB umas 8h30, ficava até meio-dia. Aí, antes da pandemia, tá? Vou falar antes da pandemia. Aí eu almoçava, voltava ao escritório, ficava até 2 horas, depois das 2 até o final do dia eu ficava na OAB. Fora quando eu tinha que viajar também. Quer dizer, ficava muito pouco tempo no escritório. Mas o tempo suficiente para alinhar as estratégias, o que tinha para fazer. E a gente conseguiu fazer isso nesses, vamos dizer, 7 anos e meio, porque esse 1 ano e meio de vice-presidente também consumiu muita energia e muito tempo. Inclusive porque depois já veio na sequência uma nova eleição. Então eu enfrentei 4 eleições seguidas, né? Uma coisa eu acho que é inédita na história de OAB, né? E eu estando como protagonista, mesmo tendo, por exemplo, o Bito agora, mas eu como conselheiro federal, trabalhando junto com ele incessantemente e tal. Isso tudo consome muito tempo. Então você tem família, você tem escritório, você tem outros afazeres, mas eu vou falar uma coisa pra você, foi para mim, Mansur, situação mais prazerosa que eu já tive. Mesmo com conflitos, discussões, situações às vezes desagradáveis, outros enfrentamentos que nós tivemos, eu saio com a sensação de que eu dei o melhor de mim para aqueles momentos, para a OAB, para minha classe, para meus amigos. Eu fiz muitos amigos na OAB. E aliás, isso talvez tenha sido o grande lance. Porque eu acabei ganhando, assim, em termos de amizade, uma coisa extraordinária com a minha classe. Então eu fui amigo da minha classe.
E eu continuo ainda tendo esse relacionamento com todo mundo. Então isso talvez tenha sido a maior riqueza que eu tenha adquirido nesses 7 anos e meio. Com tudo que eu passei lá. Eu acho que foi um momento muito bom da minha vida e eu acho que isso vale a pena. Eu acho que o Bito vai sentir essa experiência, fazer um trabalho independente. Eu acho que isso foi uma coisa interessante. É você estar livre de amarras para você fazer do seu jeito. Eu, por exemplo, não tinha manual nenhum. O presidente da UB faz, não. Você tem que chegar lá todo dia, fazer a pauta, né? Você tem uma pauta fixa, você tem uma pauta variável todo dia e chegando gente com ideias. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Quando você abre a instituição, as pessoas trazem a ideia para você. É que isso que eu quero falar com o senhor, porque assim, eu já participei de outras gestões, faz 12 anos eu sou advogado, mas as gestões do senhor como presidente eram as gestões mais abertas e descentralizadas que eu participei. Era assim, deixava o presidente da comissão, os membros da comissão livres para pensar ideias, trazer. Óbvio que não podia fazer o que quisesse, né? Tinha que ter a aprovação da diretoria. Mas eu, por exemplo, todas as ideias que eu levei, e eu acredito de vários outros presidentes de comissão, nunca teve um não. Litec? Pois é, Litec. A Daiane brincava até comigo, é difícil o Mansur falar um não. A única coisa que eu perguntava para ela, vai ter custo? Ela falava não, então vou tocar em frente. Esse era o turco, você já viu, né? Sempre tá preocupado com o custo. Vai ter algum custo? Não, não vai ter custo, toca em frente. Sim. Eu acho assim, nós conseguimos isso de uma forma humana, ouvindo as pessoas. Eu acho que se você não ouvir as pessoas, porque ela disse que você precisa ter tempo lá na OAB. Você não pode estar estabanado e com o tempo corrido. Entendi. Eu já vi presidente que se fechava dentro do gabinete e as pessoas esperando lá fora. Sim. Aquilo me deixava extremamente irritado. Me deixa irritado até hoje em qualquer situação. Você chegar num lugar, a porta está fechada. Seja no tribunal, seja no STJ, em qualquer lugar que eu vou, quando eu chego eu vejo a porta fechada. Eu tenho que esperar alguém anunciar e tal, não sei o quê. Eu acho que esse tempo já passou. Já passou. Um político, por exemplo, tem que estar de portas abertas. Bom, se ele está representando a sociedade, ou se está representando o poder público, ele tem que fazer jus a isso. E as pessoas que estão ali, elas vão cobrar ela de algum jeito. Hoje você tem um lugar, às vezes, que para você entrar, rapaz, você precisa fazer um périplo de responder, indagações, perguntas e tal. Exatamente. Para você, quer dizer, para você ter uma resposta do poder público. Eu não via isso como razoável. Eu abri a porta, botei ali, comprei lá na Toque um negócio de areia. Sabe aquele pezinho de porta? Pezinho de porta. Botei ali, nunca mais aquela porta fechou, o Bito tá fazendo a mesma coisa. Recebe as pessoas. Recebia 50, 60 pessoas por dia lá. Exato. Falando de tudo que é assunto. E nós criamos comissões para dar trabalho para os advogados. Olha, eu penso dessa forma. Eu estava vendo aqui, estou republicando, comissão de refugiados, está recebendo aí. Sim. Gente até do Paquistão. Nós fizemos aquele trabalho maravilhoso, trazendo um trabalho que começou aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoas às vezes acham que está inventando ou está viajando. O Marco Barbosa, das juízas afegãs. Aquilo começou aqui, Mato Grosso do Sul. A ministra do STM pediu ajuda para o Marco Barbosa e ele integrou junto com os demais. Depois foi lá conversar com o ministro Braga Neto, depois com a ministra Damares. Eles sempre estão lá com a ministra Damares, da Delasniev. Quer dizer, eles acabaram integrando, conseguiram já trazer uma parte dessas magistradas aqui para o Brasil, gente. Isso não dá para você ter uma ideia da dimensão sobre isso. Na parte de segurança pública, o simpósio que nós fizemos aqui, veio o ministro na época, o Raul Jungmann, depois veio o Santos Cruz, general Santos Cruz, o assessor até do ministro Moro. Aliás, foi uma polêmica, né? Eu acho que a abertura da nossa conferência que eu trouxe, né? O ministro Moro, hoje pré-candidato aí, e foi uma coisa muito engraçada, né? Que gerou polêmica, né? Ele já tinha saído do governo. Sim. E no dia que nós começamos a conferência, teve um ataque hacker. E derrubou todas as nossas redes. Olha aí. Então, sim, foi um negócio inacreditável, né? Que sem imaginar que aquilo ia acontecer. Exato. Mas aconteceu. Então, assim, foram muitos momentos interessantes. E eu, assim, dou graças a Deus por todo o aprendizado que eu tive. Todos vocês foram
pessoas que me ensinaram, assuntos que eu às vezes nem tinha domínio, outros que eu não tinha nem conhecimento, eu fui aprendendo. Então, se você está disposto a fazer esse trabalho, você pode aprender muito ali dentro do OAB. Então, isso é um aprendizado que eu levo pro resto da minha vida. Não, é isso que eu falo, assim, igual momentos antes de deixar a presidência, eu fui lá, liguei pro Mansur, que eu tava lá no CT, aí você ficou um guri do meu lado lá, um advogado, ele falou, pô, cara, aqui não tá funcionando o interfone. Eu falei, você já falou com o OAB? Ele falou, não sei o quê. Eu falei, não, vamos ligar pro presidente agora. Ele falou, como assim? Eu falei, vamos ligar pro presidente agora. Ô, presidente, e aí, a gente tá precisando aqui. Aí o Mansur, não, o Henrique vai resolver aqui. Aí o Henrique já entra em contato, não vou, passou agora, já amanhã já vamos lá resolver. E os caras não acreditam. Que eu vejo que tem muita gente que talvez por gestões passadas não acreditar na OAB, que tem muito advogado ainda que fala, né? Que paga a anuidade, mas não sabe para que serve. Aí quando você pergunta pro cara, você já foi lá? Não, mas o presidente uma vez. Vai lá que o presidente vai te receber, irmão. Vai lá. E os caras não vão, presidente. Será que isso é um legado de... Mas não é, eu não acho, porque eu acho que às vezes é da própria pessoa. Isso é um comodismo do ser humano normal. Todo mundo quer as coisas prontas, ninguém quer fazer a coisa acontecer. Então, assim, eu acho que isso pode ser mudado se a pessoa tiver um incentivo. Então, hoje, por exemplo, tinha muita gente que não participava da OAB. Hoje, nas comissões, hoje não, mas até dia 31, nós tínhamos mais de 2.000 advogados e advogadas nas comissões. É muita gente. Então, são pessoas que estão se predispondo a fazer alguma coisa. Exato. Esse é o mais importante. Não é sempre, como tinha aquela velha frase americana, né? O que o país pode fazer por mim? Não. O que você pode fazer pelo país? Exato. Se você tem uma instituição como a OAB, que ela está aberta para qualquer um que queira amanhã apresentar um projeto, uma ideia inovadora, alguma coisa para melhorar, ou uma sugestão, qualquer coisa que seja mais simples possível, isso está, como diz, está à sua mão para ela poder fazer, cara, basta chegar. Agora, tem aqueles que ficam sempre reclamando, mas não tem a coragem de pegar ou um telefone e falar, presidente, aqui nos grupos de zap, são 4 mil, 5 mil advogados no grupo de zap, o cara falava aqui, quantas e quantas vezes a gente respondia aqui nos grupos de zap, respondia pro colega e tal, e eu acho que é isso que tem que ser, tem que acabar com esse salamalê, com esse beijamão, parar, nós não precisamos, agora o advogado que precisar ter cerimônia para falar com o seu presidente... Acabou, né? Acabou a história. Não, o cara disse que não pode ficar fazendo essa politicazinha de grupo. Isso só acabou com a OAB. Tem que ser para todo mundo. O senhor vai atender todo mundo? Ou vai chegar lá e se encastelar no dia seguinte? E aí fica o exemplo também, porque isso vai passando para os demais integrantes da gestão. Sim. Você vê hoje, quem quiser entrar para alguma comissão lá, é só chegar lá, já bate, já entra, já apresenta projeto, já tem tudo. Sim, então, na hora. Isso aí realmente fica de exemplo para a galera lá. E aí fica a gestão muito acessível, né? E isso é uma coisa que não volta atrás. Eu falei isso pro Bito aqui. Eu falei, Bito, você vai ser igual o próximo Papa depois do Papa Francisco. Falei que o Mansur é o Papa Francisco. Porque, tinha lá o Joseph Ratzinger, né? Tinha o João Paulo II, mas todo mundo sapatinho vermelho, trono de ouro, cara. Entrou o Papa Francisco, não, vou usar meu sapato preto, larga fora esse trono. Isso é o Mansur, né? Porque pra falar com o presidente antigamente, tem que falar, tem que anunciar, tem que marcar horário. Aí o Mansur chega, porta aberta. Daí eu assim, né? Você chega lá. Aí você fala com a Cris, né? Que é a secretária. Ô, Cris, queria falar com o presidente Mansur. Aí o Mansur já grita: entra aí, Rodrigo. Aí você já entra, já fala, já senta, já tem outras discussões. Eu já conhecia, eu conheço uma boa parte da advocacia. Então, quando às vezes a pessoa chegava, estava ali na recepção, eu já via quem era. Cris, quem tá aí? Eu já gritava. Eu sempre foi esse meu jeito, sempre. Então, você nunca usei o telefone para falar com a secretária. Eu sempre dava grito. Chama fulano, tá, não sei o que e tal. Isso acabava resolvendo bem. Quando eu via um colega, entra aí. Aí ele falou, mas esse cara que tá aqui? Ele falou assim, entra aí, conversa sobre isso aí. Aqui não temos segredo de nada. Já palpita aqui também, já ajuda aí. E aí eu adotei esse estilo e acabou funcionando bem. E tinha nego que chegava lá, tava falando uma coisa, o outro falava, mas dava uma ideia nas coisas do cara. O dia mais maluco foi esse dia. Eu sentei lá, ele falou, não, mas já fica aí que vai ter uma reunião aqui sobre a pandemia, se vai abrir ou não.
Aí começou a diretoria falando da pandemia e eu lá assim, né? Tipo, eu sou só o presidente da comissão de ensino jurídico, tô aqui só de bobo, né? Mas o que você acha disso aí, Rodrigo? Não, eu acho que... Tô imaginando esse troço aqui. Mas veja bem, se eu não ouvir os outros, como é que eu vou? Eu não podia formar as coisas da minha cabeça. Eu tinha que ouvir as pessoas, o que eles falavam, aquele ali tá reclamando disso, tal, não vai lá, manda lá, tal. Eu pegava essas ideias. Então, assim, a crítica, ela é bem-vinda, por causa disso que eu falo assim. Tem muita gente, e eu no começo até me incomodava com a crítica. Mas aí depois, a crítica boa. Não, tem a crítica da oposição. Essa não, tem umas até que dá para você pegar. Vou te falar. Tem umas até que dá para você pegar, porque você não consegue abarcar tudo. Sim. Mas o resto, você tem que pegar essas críticas. Tem cara que liga nervoso. Para mim, às vezes, ligava, né? Aí ele falava, aí depois falava, esse cara tem razão. Tá certo. Vamos lá atrás dele. Quantos e quantos caras, às vezes, nós enfrentamos situações, prerrogativa principalmente, situações tensas. E às vezes o colega ligava bravo. E depois com aquilo lá a gente conseguiu construir um caminho mais leve. Entendeu? Aí vai entendendo. Eu falo pro Bito muito disso. Falei, cara, o cara vai ligar fazendo uma crítica, recebe, tá? E tenta resolver. Sim. Esse é o nosso papel. Sair de lá resolvido. Né? Resolve esse problema pro cara e ponto. Exato. Então, assim, a advocacia ela é uma categoria que ela é muito exigente. E você tem que corresponder, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente via violação de prerrogativa, você fez parte da CDA também. Era uma coisa que me irritava demais. Não tinha um instrumento legal. Nós fizemos o quê? Nós mudamos a lei. Então, pode falar, ou chamar o Papa, tal, não sei o quê. Foi nós, eu, Ari e a Simone Tebet, fomos lá, pegamos um projeto e ela levou adiante. E dali para frente, lógico, depois tiveram outros parlamentares que ajudaram, o Fábio Trade e tal. Mas isso começou conosco aqui, Mato Grosso do Sul. É uma lei que depois acabou vindo junto com abuso de autoridade, mas surgiu daqui, do Mato Grosso do Sul. Sim. Então, quer dizer, nós conseguimos coisas extraordinárias. Você vê, uma seccional pequena. Exato. Mas por quê? Tinha vontade de mudar. Porque não dava para aceitar mais aquilo lá. Hoje, uma autoridade já sabe, tem a lei de abuso de autoridade e pode responder criminalmente. Não tinha isso há 5 anos atrás, gente. Sim. Não, foi o Bolsonaro aprovou, ele vetou e depois o Congresso sancionou. Foi no começo do governo dele. Foi no governo dele agora. E já que estava falando de prerrogativa aí, como é que é a relação com as outras instituições? Com o TJ, com o MP? Porque ao mesmo tempo que você tem que proteger a advocacia ali, não dá também para comprar uma briga com todo mundo. Mas nós tivemos um diálogo muito franco e sensato com todas as instituições. Tribunal de Justiça, Ministério Público. Aliás, nós conseguimos levar a nossa visão, aquilo que machucava a advocacia, tá? Eles conseguiram entender isso aí. Nós tínhamos casos, depois acabaram mudando a lei de licitações com relação a advogados que prestavam serviço por especificidade. E nós conseguimos mudar esse entendimento, quebrar aquelas barreiras, entendeu? Por óbvio, tem um ou outro profissional que transborda, né, que passa dos limites. Mas a grande maioria, a imensa maioria, são pessoas corretas, né? E nós levamos essa visão, nós quebramos essas barreiras que existiam, esses estigmas, né? O Ministério Público, com a própria Polícia Federal, com as polícias, né? Criamos a Comissão de Direito Militar para ouvir o outro lado. Aqui você só tinha a Comissão de Direitos Humanos, né? Nós criamos a Comissão de Direito Militar, também para ouvir o outro lado. Sim. Depois veio a Comissão de Segurança Pública. E depois a Comissão de Defesa e Assuntos Estratégicos. Você deu uma palestra, não deu para os policiais? Mas muito tempo atrás. O senhor lembra aquele caso da advogada que estava no celular e o batalhão de choque parou ela? Isso aí foi lá no perto da Universidade Federal? Eu acho que foi, mas faz muito tempo. Foi antes da gestão do senhor. Foi no Escobar? Uma coisa assim. Não foi essa do Escobar, não. Foi na Fosfena. Aí parou lá, arma na cara. Que ela falou assim: eu sou advogado, fala o que eu quiser. Eu pensei, então tá bom, vai. Aí deu um monte de palestra na época lá. Inclusive, o Vitor ele tá querendo voltar com essa situação da. Mas veja bem, legal. Esse é o nosso papel. Acho que é aprimorar. Não é tensionar. Exato. Porque nós temos que distensionar. Né? Você tem uma tensão com uma instituição,
você tem que distensionar. Porque o trabalho não é fácil. Você às vezes tem que fazer crítica, pedir afastamento de policial, de juiz, desembargador. Tem tudo isso que cerca uma instituição como a OAB. Então, você tem que saber. Agora, o relacionamento institucional, ele mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. Onde tem coisa errada, você faz a crítica. Você tem que tomar uma medida. Sim. Agora, o resto, eu acho que você tem que dialogar com as instituições. Sim, claro. Né? E o papel da OAB, né? Se você pegar lá o artigo 44, a teoria finalística é o aprimoramento das instituições. Né? Quem faz a denúncia é o Ministério Público. Quem pede apuração rigorosa é a OAB. Quem é o Ministério Público, as polícias, civil e federal, elas fazem as investigações. Então, o papel da OAB é esse, mas não é criar tensionamento, é melhorar o ambiente de trabalho do advogado. Sim. E eu acho que melhorou muito dos últimos 6 anos para cá. Ó, eu vou te falar, eu fui hoje no CT, hoje. O relacionamento lá no próprio sistema prisional. Eu fui hoje lá, a sala dos advogados, lá tava com o ar-condicionado que dá pra dar 3 dores de garganta lá dentro. Mas gelado, tá? Não, mas é isso. Coisa linda. Então, tudo isso são coisas que nós fomos pensando no dia a dia. Via um problema ali, vamos resolver. Hoje estava lá, eu vi agora. O Dr. Luiz René estava lá com o secretário de Segurança Pública, o Carlinhos, e o André Matsushita, dialogando. Onde pode melhorar? O que nós temos de problema com a advocacia? Vamos criar um ambiente. Porque você tem um quadro de profissionais muito grande. Sim. E você não sabe o que cada um está enfrentando. Né? Onde os problemas são mais graves. No interior nós temos alguns problemas. Nós estamos tentando resolver. Né? E eu acho que esse é o grande desafio do Bito. É aprimorar onde a gente não conseguiu chegar. É chegar, é melhorar, é para criar um ambiente de trabalho. E qual foi a maior sadio. dificuldade, cara, que você teve na gestão? O que você sentiu? Pô, isso aqui eu preciso resolver e vamos, e é complicado. O que você sentiu? Eu não vou falar para você qual foi a maior dificuldade. Todo dia tinha uma dificuldade. Ou você tem que superar todo dia. Tenho essa dificuldade, tem que resolver isso. Não dá para você deixar para trás. Então você tem que pensar no macro primeiro. Como que eu posso atingir com uma coisa o maior número de advogados? Aí você vai diminuindo. Até você, um cara que está precisando de um telefone de um juiz que não despacha no plantão. Entendeu? Mesmo porque você tem já, institucionalmente, às vezes você tem lá os telefones de plantão, só que o cara não atende. Aí você tem, por exemplo, hoje, nós colocamos a OAB para integrar com o CNJ na Justiça 4.0. É uma novidade isso aí. Balcão virtual. Falar com o juiz tudo virtualmente, juízo 100% digital. São situações hoje que vão modificar a história do judiciário. E o OAB não pode ficar reboque. O OAB tem que protagonizar. Porque quem é o maior cliente do judiciário é a advocacia. Sim. E às vezes o cara não tem essa mentalidade. Quem está às vezes comandando um poder, ele acha que está soberano. Aí você tem que ir lá, conversar, mostrar. Doutor, tem 16 caras que vão jogar pedra aqui na sua instituição. O que você acha? Não, mas... Bom, se você quiser, eu saio de cena. Espera. Mas nós queremos resolver o problema. Então, assim, você tem a força do diálogo e o argumento suficiente para você conseguir resolver qualquer situação. Então, assim, eu do começo, eu acho que eu consegui aprender isso aí. Entendeu? Com as porradas. Tomei muita porrada também. Nota de repúdio, de presidente do tribunal, associação dos juízes e tal. Mas, no final, acabou dando tudo certo, né? Depois a gente conseguiu dialogar. E é sempre assim, não tem como você alcançar a paz sem ir para a guerra. Sim. Né? Você sempre vai ter um ponto de tensionamento, uma briga, né? E eu gosto pouco de briga, né? Não gosto nada. Eu sou um cara de paz, né? Mas não pode mexer, né? Não pode, né? Eu tenho 3 lados, né? Você sabe disso, né? Eu tenho um lado amoroso, carinhoso, o lado bacana, né? O lado engraçado, né? Meio maluco e tal. E tem o terceiro lado, esse você não queira conhecer. Mas, presidente, agora esses últimos dias, aí até inclusive na gestão do senhor, e aconteceu agora de novo, né? Alguns advogados sendo presos aí porque estavam levando material dado pela família ali, né? E essa situação aí, o que o senhor pensa dessa situação dessa? Bom,
primeiro, eu sei da função do advogado. Tá? Ele não foi feito para levar pertences a quem está preso. Mas ele é o único caminho, às vezes, para se chegar lá. Sim. Tá? O que a gente fez? Quando aconteceram várias situações dessas, nossa prerrogativa Gil conseguiu liberar, demonstrar que a pessoa não tinha nada a ver, são jovens, e eles fazem essa captação, né? Ele coapta esses jovens, às vezes, para levar alguma coisa, e nisso está inserido uma droga, está inserido uma substância entorpecente, né? Uma coisa assim. Mas a recomendação é sempre para que, se for para levar alguma coisa, que dê o dinheiro para a pessoa, ele vai lá, compra e entrega. Mas não pegar de alguém uma coisa. Levaram até uma calça que tinha substância entorpecente dentro da calça. Então. Aí você tinha que desmontar a calça. Costurada da calça. O advogado não vai... Então o advogado tem que tomar muito cuidado. A nossa profissão, ela é uma profissão que exige uma cautela redobrada, principalmente nessas situações. Porque você é o único, às vezes, elo de ligação do mundo externo com a pessoa que está presa. Né? E não tem para quem recorrer. Exato. Então, às vezes, não é fácil, às vezes, a gente fazer a crítica. Eu não gostaria que nenhum advogado atuasse além do processo. Certo. Mas ele acaba servindo como o único elo de ligação com o mundo externo. Ainda mais na pandemia que teve isso aí, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma razoabilidade e bom senso. Nós orientamos aos advogados que não levassem encomendas trazidas pelos familiares, amigos de preso, mas que recebessem dinheiro, comprassem o que tivesse que levar lá e ele levaria. Então, essa foi uma recomendação que nós fizemos. Mas, recentemente, uma colega, jovem advogada, 26 mil e pouco a OAB dela, foi também pega nessa situação, infelizmente. É complicado. Né? O advogado criminal, ele tem que ter todo o cuidado do mundo sempre, né? Sempre. Em todas as situações, né? Exatamente. Na gestão agora do BITS, você está no Conselho Federal, né? Conselho Federal, vou tomar posse dia 1º de fevereiro. E quais são os planos para o Conselho Federal? Bom, o que acontece? Nós passamos a campanha fazendo uma crítica com relação a ter uma chapa só, a não ter eleições diretas, tal, não sei o quê. Bom, resumindo, acabou a eleição, nós tínhamos um grupo de oposição de presidentes nacionais, né, de seccionais. Esse grupo acabou minguando e nós restamos em 3 presidentes. E aí o candidato, que é candidato Beto Simonetti, me chamou para uma reunião em Brasília. Eu falei, se você quiser o meu apoio, você não precisa, mas se você quiser meu apoio, eu tenho 3 condições para te apoiar. Ele falou, quais são? Que você paute o tema das eleições diretas, porque eles não pautam esse tema. Esse que é o problema, né? Que você apoie o porte de arma para advogados, e eu não gostaria de que houvesse ingerência do senhor Felipe Santa Cruz na gestão, de modo algum. E ele atendeu os 3 pedidos por escrito, e firmou esse compromisso conosco. Entendi. Então nós decidimos apoiá-lo e sob essas condicionantes. Né? Deixei claro, inclusive, e posicionei nas minhas redes sociais aí, para dizer por qual motivo nós fizemos isso. Porque também não teria outro candidato. Hoje é uma seccional só que não apoia ele. Por quê? Esse é o sistema atual. Mas esse sistema atual, ele é anacrônico. Ele precisa ser reformulado. Precisa reformular. Muito. E agora, com essa administração caótica do atual presidente, aí nós vimos o quão é importante você ter alguém legitimado pela classe. Não são só os conselheiros federais que votam. Porque hoje, se você pegar 41, pode responder por 1.200.000. Não tem como. Não, e o que eu falo não é nem isso. O problema é essa história da chapa única. Nunca tem opção. Exatamente. Quando ia para ter opção, era para ser agora. Sim. Mas aí o que os caras desmobilizam. Entendi. Entendeu? Aí tem CNJ, CNMP, tem uma série de cargos de ali. Participações da OAB. Né? Você tem lista de quinto constitucional, tem tanta coisa lá, entendeu? É por causa disso que precisa ser repensado esse sistema, porque ele não abrange todos os interesses da advocacia. E isso precisa ser mudado. Não, com certeza. E esse vai ser o nosso papel lá.
Entendi. Então já tem esse compromisso conosco e eu espero que a gente possa estar discutindo isso, debatendo francamente com a advocacia brasileira. Porque eu acho, por exemplo, essa pauta da eleição direta, eu acho interessantíssimo. E o problema é igual o Mansur falou. O cara não põe pra votar. Não põe pra discutir. Porra, é sacanagem. Porra, põe pra discutir, irmão. Aí se perder, eles têm medo, eles têm medo. Aí. Você vê, a pauta da paridade só entrou em pauta graças à pressão que nós fizemos. Não entra, porque não é um assunto de interesse da cúpula. Mas qual que é o problema de colocar meio a meio ali? Não sei, é isso que eu não entendo, Mansur. Porque tem muita pessoa boa aí. Igual você falou, tem mais de 1 milhão de advogados. Tem muita mulher, tem muito homem bom aí para compor chapa, para ir para... mas o que acontece? Eles não colocavam esse assunto. Esse assunto era tratado como tabu, né? Ficava só na parte... como falar... você não vê ali. Num bastidor, numa intenção só, mas não ia para... Ficava no submundo ali, mas não chegava a florar esse tema na discussão importante da OAB. Depois chegou hoje, né, e você hoje tem a questão de paridade, 2 diretoras né, no Conselho Federal. Uma vai ser do Maranhão e a outra, que é do Nordeste, é do Rio Grande do Norte. Eu até não conheço, são conselheiros federais, foram eleitas comigo. Vou conhecer recente. Daqui a alguns dias devo conhecê-las. E presidente, aí agora entrando numa pauta polêmica, a questão da paridade, ok, eu acho sensacional, mas a questão das vagas para negros e pardos, eu achei esquisito. É porque você tem que fazer a autodeclaração. Não é nem isso. É porque são 30%, né? Sim. E aí eu fiz lá na comissão, eu fiz um estudo sobre aprovações de exame de ordem. E aí a análise que a FGV ela faz o estudo, né? Eu fui comparar essa questão e lá eles têm, né? Negros, pardos, brancos, enfim. E aí, para minha surpresa, os inscritos no exame de ordem, quem vai fazer o exame de ordem, 17% são negros. E que são aprovados, dos aprovados, 17%. E aí as vagas para preencherem aí, né, essa questão das eleições é 30%. Eu falei, mas não tem jeito, então. Porque se você analisar esse lance histórico, essa série histórica é de 10 anos, né? Certo. Aí quando você pega essa série histórica de 10 anos, em 10 anos nós não temos 30% dos advogados que são negros. E aí, negros e pardos, né, enfim. E aí, pelo menos, lá no exame de ordem. E aí, quando vem a questão da paridade, da chapa, é 30%. Aí que para a chapa é mais fácil, é um quantitativo menor. Mas eu acho que essa questão da cota, ela veio para fazer uma recomposição histórica. Certo. Eu acho. Eu estava ouvindo hoje, estava conversando com o pessoal, hoje tem um instituto chamado Martin Luther King. Esse instituto faz um trabalho seríssimo. Ele inseriu nas universidades federais 1.500 negros. Olha aí. Agora, dos últimos 10 anos para cá. 1.500. Quer dizer, é um número expressivo. Aqui, estou falando de Campo Grande, né? Eu acho assim, quando você quer fazer um trabalho sério, dá para você fazer. Entendi. Então, essa questão da cota, eu acho que demorou muito até para vir. Né? E tem que ter participação de todo mundo. Não, com certeza. Tem que ter o pluralismo. A OAB, ela funciona por causa disso. Tem um cara da direita, tem um cara da esquerda, tem um cara do centro, tem um cara do LGBT, tem um cara LGBT e tem um cara do LGPD. Tem. O cara do LGPD. Então você tem de tudo na OAB. Você tem os índios, você tem participação, nós temos lá. Então, assim, tem vários temas e isso não se choca em nada. Sim. Por causa disso que eu falo assim, o bacana da OAB é esse pluralismo. No dia que você acabar com isso, cara, aí você não vai ter uma instituição que representa a sociedade civil organizada muito bem. Exatamente. Então, a OAB, ela contempla tudo isso. E eu acho que o grande foco é a discussão. Você tem que ter discussão. Sim. Você não pode deixar isso submerso. Claro. Entendeu? Tem que ter coragem, trazer à tona essas discussões. Né? A quebra da paridade, não, da cláusula de barreira. Sim. Nossa Senhora. Não, eu imagino. Porque isso foi na gestão passada ainda. E o Bito, o relator. Que isso aí é mexer com o status quo, né? Por quê? Porque aí você está fazendo o que nós projetamos lá atrás, que é trazer o jovem. Mas é trazer o cara pra... Não é conselhinho, que nem aí... Não, é trazer o cara pra... Conselhinho. Sim, pra ser... Não. Bota na chapa, meu filho. Exato. Bota na chapa.
Nós vamos criar o Conselho da Jovem Advocacia. O que é esse Conselho da Jovem Advocacia? Não está no estatuto. É lógico. Não tem voz, não tem vez, não tem direito a voto, não tem nada. É nada. Sim. Veja bem, o que você tem que fazer é botar para a pessoa participar. Exato. Olha, aqui tem um conselho, nós temos vaga para jovens advogados com 3 anos. Vai lá ver, o Bito botou, acho que tem 5, 6 jovens advogados com 3 anos. A Janine, por exemplo, que é diretora, é um grande exemplo. Ela foi presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Ela deve ter uns 5, 6 anos. 5, 6 anos de advocacia. Virou diretora. Esse, sim, é o exemplo concreto do que você pode fazer. Claro. Para ficar inventando. Não adianta. Sabe o que acontece? As pessoas não aceitam mais esse tipo de engodo. Ninguém aceita mais. O cara quer o mundo real. O mundo do subjetivismo, da promessa, essa que é feita na política aí fora, ninguém mais aceita. Sim. Ninguém mais aceita. Com certeza. E essa é uma grande virada. Eu, quando teve a queda da cláusula de barreira, eu fiquei meio assim. Eu juro pra você, porque eu falei assim, o cara com 3 anos entende o que de advocacia, de problema. Mas aí, não é todo mundo, não é o conselho inteiro que... Não, é uma parcela que deve ser ouvida, né? Inclusive as agruras que o jovem advogado tem. E aí depois eu refleti e falei, não, é importante sim a pessoa participar justamente para ter essa nova visão. Mas a sua conclusão, ela vem porque teve uma discussão sobre o tema. Sim. Porque você abriu sua cabeça. Porque no primeiro momento você também pensa isso. Fala, mas peraí, né? Não, e a gente deve isso também ao Vinícius Monteiro Paiva. Sim. Porque o Vinícius, ele era diretor... Não, e ele era diretor na gestão passada. Sim, o Vinícius. E ele ajudou essa discussão também. Então, o Vinícius também foi um cara importante. A Ana também, a Associação dos Novos Advogados. É o que eu falo. Na OAB cabe todo mundo. Não tem que ficar disputando. Exato. Tem que ter as associações paralelas, advogado trabalhista, advogado criminalista, civilista... E contempla tudo isso, abarca todo mundo. Exatamente. E eles hoje estão conosco lá, fazem os eventos em parceria com a AB, todo mundo cresce junto. Com certeza. Agora, se não fossem eles, a própria Ana, com esse pessoal mais novo, o Fredo, o Vinícius, né, eles deram uma mudada da história da AB. Sim. Se você for pegar lá atrás, como eles entraram no AB e tal, foi assim, devagarzinho, mas eles conseguiram fazer uma transformação. Sim. Ó como é que nós entramos e olha como nós deixamos agora. Exatamente. Se você olhar lá, esse conselho deve ser o conselho mais jovem. Mais jovem da história da OAB. Se pegar aí pela idade aí de todo mundo, nós vamos ver isso aí. Daqui uns dias, na hora que instalar o conselho, você vai ver. Não, eu vou estar lá. Eu vou estar para perturbar. Dia 21 nós vamos estar todos lá, dia 21. Dia 21 não, dia 14 agora, sexta-feira, vai ser a posse das comissões. Já me chamaram, vou ter que ir lá. Aí eu vou lá, vou tomar posse e depois eu vou lá perturbar dia 21 lá no Não, nós vamos estar juntos lá. Presidente, e o ensino jurídico, presidente? Como é que o senhor acha que está o ensino jurídico hoje? Gravíssimo. Esse é um tema que nós temos que refletir a nível de Brasil, porque diz que tem que ter uma instituição voltada aos interesses da classe, não ficar fazendo política partidária. Sim. Porque toda vez que você vai para um confronto político, você sabe que a sua instituição e a sua classe vai perder. Claro. Porque esse não é o papel. Nosso papel é aprimoramento, mas não o envolvimento, tomar partido de um lado ou de outro. Isso é o que aconteceu que nós vimos nesses últimos 3 anos. Né? A OAB se tornou um puxadinho de um partido político nacional. Né? Isso foi horrível para todo mundo. E não pode discutir esses temas importantes. Exatamente. Lá no MEC, não conseguiu. Não, tem uma história lá, que vou contar para o senhor, que foi o seguinte. Chegou lá, na época era o Entraub, que era o ministro, e ele falou, não receba o OAB aqui. E tá bom. Aí o que acontece? Aí o presidente da OAB, muito malandro, né? Ele falou, não, vou fazer um contato com o deputado federal e manda um cara lá. Aí o ministro vai receber o deputado e tá o cara da OAB lá e já faz um bem bolado. Beleza, chegou no dia, disse que o Entraub tava lá, não. Pois não, deputado, tudo bem? Quem é esse? Não, esse aqui é o cara, uma camarada da OAB que veio discutir ensino jurídico. Ele falou, não fala com a OAB, o senhor pode ser tirado. E o senhor deputado também. Mas por quê? Porque tinha essa rixa. Porque houve um acordo da OAB, né, junto com os Ministérios da Educação, na época do governo Dilma e do governo Temer, para ter essa moratória dos cursos jurídicos
serem abertos no Brasil. Aí, de repente, a OAB foi lá, mandou impeachment da Dilma também, a Dilma libera. Aí entra o Temer, o Temer segura. Aí, de repente, entra o impeachment do Temer, libera de novo. Aí, beleza. Muda o presidente nacional, muda o presidente do Brasil, muda o presidente da OAB. Aí o presidente da OAB federal vai lá, não, Bolsonaro deve morrer. Aí, pronto. Aí sou eu que choro. E o mais legal, presidente, é que aí todo mundo fala, pô, esse no juiz é absurdo, a OAB não faz nada. Eu falei, irmão, como que não faz? Pô, bate lá as faculdades que não abrem curso, eu sou o primeiro a negar lá. Assim, nega tudo. Aí eu chego no MEC. Pô. É que o que tem que ser feito, praticamente? Tem que mudar a legislação para que o parecer da OAB seja vinculativo. Não opinativo como é hoje. Se ele é opinativo, o cara passa por cima. E o curso online? Deus me livre. Rapaz, se presencial você tá vendo essa enxurrada de desaprovação, online, não vou dizer para você, vai ser o caos. Presidente, teve uma instituição de ensino superior de um estado aí, não é do nosso, que ela, sem sacanagem, bateu lá para fazer sustentação oral pedindo a abertura de 10 mil vagas online. 10 mil vagas. Eu falei, rapaz, 10 mil vagas? O que você está fazendo? Aí eu perguntei, ela falou, a pessoa, não, porque vai ter polos, não é um local só. Eu falei, tudo bem, mas tem que ter núcleo de prática jurídica. Aí o cara do polo vai abrir um núcleo de prática jurídica? Não, mas nós vamos resolver. Isso aí é o fisiologismo que ainda existe na política brasileira, né? E quando você tem um governo fraco, infelizmente essas questões elas acabam aflorando mais. Por quê? Porque existem muitas trocas né, dos políticos, né, que todo mundo procura um político para abrir um curso de direito, outros cursos, aí eles procuram os políticos. E aí fica esse fisiologismo aí que a gente conhece. Agora tem que mudar. Por exemplo, qualquer curso, não é só direito, outros cursos também tem que ter parecer dos conselhos, lógico. Até porque o conselho vai verificar a necessidade de profissionais também, né, presidente? Veja bem, nós temos um número excessivo né, de profissionais no Brasil, 1.200.000, população de 210 milhões, né? 210 milhões. É um número excessivo. Sim. Mas você tem que pegar como parâmetro outros países, né? Lógico que tem mercado para tudo que é gente. Sim. Agora, tem que ver se isso é o modelo que nós queremos ou não. Exato. Agora, tem que ter uma discussão sobre isso. E fechar curso que não tiver condição porque hoje de se manter. Hoje a gente não tem a ferramenta para fechar o curso. Exatamente. O curso abriu, para você fechar, tem que ser muito ruim. Em muitas provas do ENAD, aquela coisa toda. E não se arrasta por muito tempo. E esse foi um problema de políticas públicas. Porque o que acontece? Em governos passados, eles pensaram que dando um título de nível superior para alguém, aquilo garantiria para ele uma empregabilidade. Mas isso não é verdade. Os cursos de nível médio, você vê aí eletricista, encanador, hoje você está atrás aí o dia inteiro desse pessoal mais específico. Você não tem. Você não tem, porque o cara fez um curso de direito, fez um curso de administração, fez outros cursos aí, que muitas vezes não achou encaixe no mercado. Aí o cara vai fazer Uber, o cara vai fazer iFood, o cara vai fazer outras coisas para complementar a renda. Enquanto ele podia ter, como nos outros países, você pega Canadá, Estados Unidos, pouca gente vai para a universidade. Sim. Assim, na dimensão da sociedade, pouca gente. Agora, onde eles investiram? Nos cursos técnicos. Sim. Então, assim, hoje você não tem um cara técnico hoje. Deu um problema na câmera aqui. Puta, quem que é que vamos chamar? Quem vai consertar? Você não acha um cara para consertar uma câmera fotográfica hoje? Exato. Vai lá, vai atrás de um mecânico. Não, tudo bem, mecânico você tem bastante, mas você podia ter mais até. Exato. O cara que você tem um problema na sua casa aí, para instalar um sistema de som. Você de ver, rapaz, para você achar um cara. Eu tenho um amigo meu, rapaz, olha, esse cara tem uma agenda lotadíssima. Viu? Tá vendo? Valoriza. Mas esse aí nem curso que fez. Esse aí ensino fundamental. É isso aí. Aí, ó. Então, mas isso que eu falo. O governo tinha que ter uma política pública voltada pro técnico. Sim. Pro técnico. Mas o Brasil precisa ser repensado.
Desse jeito não dá. Nós não estamos indo para lugar nenhum. Vamos olhar para onde nós estamos indo. E, aliás, vou recomendar um filme muito bom. Não Olhe para Cima. É bom? Excelente. Muito excelente. Esse eu assisti. Esse você tem que assistir. Tem que assistir, cara. Você tem que assistir. É com o Leonardo DiCaprio e com a... Como que é o nome dela, daquela atriz? Fez Mamma Mia? Meryl Streep. Meryl Streep. É muito bom filme. Eu acho que traz um outro lado do ser humano. É uma sátira excelente. Não está preocupado com nada. Com aquilo que é importante mesmo. Hoje o cara está mais preocupado com curtida de rede social do que qualquer coisa. Exato. Né? E o mundo está caminhando. E a humanidade está indo para algum lugar. Agora precisa ser pensado. Então, esse é o papel, né, de quem está aí na política, trazer alguma coisa diferente para nós. Né? Nós vamos ficar desse jeito? Não dá, né? Não dá. Vou fazer algumas perguntas aí que o pessoal mandou pra gente pelo Instagram. A Daiane. Daiane. Fulop. Ela quer colocar o senhor num enxergue. Como será a parceria inédita da OAB-MS com o Conselho Nacional de Justiça? Essa parceria ela já iniciou, né? Agora, o LITEC vai ter que prestar as informações para eles para saber como é que estão sendo utilizados esses recursos tecnológicos. A ideia do convênio é justamente a OAB fazer um levantamento de informações para levar para o CNJ como está funcionando essa questão. Porque eles querem um observador externo. Porque o que acontece? Pela primeira vez, os caras começaram a raciocinar. Adianta o judiciário falar, olha, eles fazem isso. Pô, tá tudo mil maravilha. Sim. Selo diamante. Pof. Isso é legal. Selo diamante. Eu vou falar mal, selo diamante. Se der selo diamante pra vara de família de Campo Grande, acabou. Peraí. Joga fora esse selo diamante aí. Quem que usa judiciário? Advogado. Ele é o que menos ouvido, é o advogado. Ninguém pergunta nada para advogado. Então, o que acontece? O CNJ, junto conosco, fez um convênio inovador que a Daiane agora vai fazer com o LITEC, né? Daiane, né? Isso. E ela veio aqui no Papo Rádio. E aí, eles vão fazer esse levantamento, entendeu? E passar para o CNJ. Está sendo usado? Sim, não, tal. Ela pode pedir informação para o TJ. Pô, legal. Lógico. Maravilha. Porque isso é inovador. É só Mato Grosso do Sul que está fazendo. Só Mato Grosso do Sul, por enquanto, é o projeto piloto. E a Rice Cris, também falando do LITEC aqui. Qual a importância do LITEC para a advocacia? Fundamental importância. Talvez tenha sido a maior sacada que nós tivemos aí na gestão, foi a criação do LITEC. Por quê? Hoje nós temos processo eletrônico. Então esquece, o processo físico acabou. Né? E você vai precisar de tecnologia, alta tecnologia, para ele funcionar rápido. Sim. Qual que é o grande calcanhar de Aquiles do judiciário? É a morosidade. Sim. Não tem outro. Você pode falar mil coisas, você vai chegar na morosidade. E hoje você vai ter que trabalhar com robótica, tem processos que você não depende. A admissibilidade de recursos hoje, nas cortes superiores, é toda feita por robô. Sim. Ele pega tema e tal, que não precisa... Ele é praticamente administrativo. Agora, tem muito processo, por exemplo, que você pode usar o juiz 100% digital, questionar energia, água, telefonia. Essas coisas você pode usar o juiz 100% digital. Né? Coisas que não demandam muita produção de provas. Sim, matérias mais simples, mais repetitivas. Né? Essa parte previdenciária também. Então, assim, você tem muita coisa. Por causa disso, você tem que ter o LITEC. E o laboratório, a função dele é criar novas ferramentas. Tá? Ele faz... nós temos um convênio que é com a Fundect, e através desse convênio você pega bolsistas. Você faz uma seleção e pega bolsistas. Pessoas que vão trabalhar na criação dessas ferramentas para a advocacia. Hoje não tem como você ficar a reboque. Nós tínhamos antes... pessoas fazendo plataformas em outros países, os caras oferecendo serviço jurídico através de ferramentas e tudo mais, e a OAB não participava de absolutamente nada. Eu tinha uma reclamação, vamos fiscalizar. Entendeu? Então o papel da OAB ficava somente de fiscalizar, e é uma fiscalização que você não consegue atingir com eficácia. Né? Tem uma representação, a captação de clientela, ou
está fazendo função de advogado, que não é exercício legal. Então, assim, você tem uma série de coisas que você tem que fazer. Nós temos essa comissão que nós criamos de fiscalização, né? Mas tem muita coisa. Está cheio de gente com ideias novas, umas boas, outras ruins, praticando isso na advocacia, né? Diz que nós temos lá um tribunal de ética que atua de forma, inclusive, firme com relação a esse tipo de conduta. Então você tem de tudo hoje. O LITEC ele veio para construir um novo caminho para a advocacia. Sim. Agora tem que saber usar. Que aí depende do advogado também ir buscar, né? Mas se você ficar em casa, sentado, meu filho, não vai cair do céu. Vamos até colocar no link. A única coisa que você vai cair do céu é você tem que assistir esse filme aí para saber o que vai cair do céu. Sua cabeça aí. Exatamente. Vamos colocar no link do episódio aí o link do LITEC aí para o pessoal poder acessar lá. É bom. E acho que para finalizar, mais alguma coisa? Presidente, eu ia perguntar para o senhor quais são as perspectivas aí do nosso presidente Bito, como o senhor enxerga que vai ser a gestão do Bito? Bom, eu acompanhei esses primeiros dias dele, me surpreendi positivamente, acho que ele está com muita vontade e a sua diretoria está com vontade de fazer diferente. Eu sempre falo assim, você tem como melhorar? Melhora. E ele está fazendo isso. Eu vejo com muito bons olhos, eu acho que esse dinamismo deles, essa ida de encontro, tá? E não ficar no passivo, eu estou vendo aí, estou acompanhando as redes sociais todo dia. Ele está indo de encontro, né? Então está buscando algo. Isso para nós é uma fonte de inspiração, qualquer pessoa que está buscando algo. Aquela pessoa que fica sentada esperando cair, né? Então ele já demonstrou logo de início que ele está a fim de fazer algumas mudanças, né? O que tiver que fazer para melhor, inclusive. E ele está indo atrás. Eu tenho certeza que o Bito vai fazer uma excelente gestão, né? Ele tem capacidade, competência, humildade, né? Sabe ouvir, isso é o mais importante. Sim. E se você não souber ouvir, é difícil demais. Então as pessoas te deixam. Sim. Eu sempre falo, pior de uma administração, qual é? É você ficar abandonado, sozinho. Certo. Quando você tem muita gente participando, isso é bom, porque vai gerando ideias e você consegue fazer alguma coisa. Agora, quando você fica sozinho, é muito ruim. E ele já demonstrou que ele tem uma equipe boa, porque eu vejo da diretoria dele, um diretor está ali, outro está aqui, tá dando porque cada um está fazendo uma coisa. Estão indo atrás, eles estão concentrados. Mas eu acho assim que ele vai fazer uma gestão muito inovadora. Legal. Perfeito. Por quê? Porque ele vai pegar LITEC com a Daiane, ele vai pegar toda essa estrutura, por óbvio, tem um caminho pavimentado. Claro. Né? Não pegou uma estrada tortuosa, cheia de buraco, ele pegou um caminho pavimentado. Isso para ele vai facilitar muito. O Bito vai longe. Sim. Né? Vai nos surpreender muito bem, positivamente. E eu tenho certeza que nós vamos sentir orgulho, continuar sentindo orgulho de ser advogado. Porque uma coisa, eu falava assim para os outros advogados de outro estado, uma coisa, quando o cara é advogado aqui no Mato Grosso do Sul, o cara sente orgulho da OAB dele, das manifestações, dos posicionamentos, do atendimento, da defesa. Agora, quando chega lá, na Nacional, Santa Cruz. Não dá, né? Não dá, né, cara? Não dá, né? O cara pegou a bandeira e não dá. Ele saiu pra galera. Ele pode até ter a bandeira, mas deixa isso comunicar. Mas é isso. O cara se lançou candidato ao governo do Rio de Janeiro. Eu falava isso há 2 anos, os caras tiravam sarro em mim. Você não gosta do cara. Eu falei, gente, eu tô vendo. Agora, pior cego aquele que não quer enxergar. Eu tava vendo o caminho que ele tava traçando. E você vê isso nas pessoas, você consegue enxergar. Então, graças a Deus, Mato Grosso do Sul não se perfilhou nesse mesmo sistema. E o OAB tem que manter sua independência, respeito com os poderes, criticando quando tem que criticar. E o Bito tem essa capacidade de fazer isso. Você tem vontade de partir para a política, Mansur? Nunca me atraiu. Nunca me atraiu, já tive vários convites, pessoas que se sentem motivadas às vezes, né, pelo meu entusiasmo, meu trabalho, mas assim, momentaneamente eu não tenho nenhuma pretensão, não sei, quem sabe o Brasil mude. Se o Brasil mudar, acabar fundão partidário,
que eu acho uma palhaçada de marca maior, com todo respeito aos políticos. Vamos fazer campanha diferente. Sim. Né? Pegar dinheiro público para fazer campanha, isso é uma vergonha. Vergonha quem faz isso. Mas é a regra que tem, atual, como lá na nossa, né, nós não temos eleição direta. Mas é uma crítica que eu faço. Aí, quem sabe, se mudar a política, se mudar o rumo do Brasil, se nós tivermos uma perspectiva diferente, quem sabe? Sim. Ah, mas você tem que fazer isso agora. Agora é impossível. Ou se você entra agora, ou você se não se adaptar ao sistema atual, tá você é dragado para dentro você é aniquilado. Exato. Então, a política não me atrai. Momentaneamente, ela não me atrai. Mas e a presidência federal da OAB? Bom, esse é um outro assunto que, quem sabe, lá na frente a gente pode estar discutindo. Né? Mas também tem que ser por eleições diretas. Por eleições diretas, eu seria capaz de botar meu nome, sim. Como eu já tinha anunciado, por eleições diretas, eu iria, percorreria o Brasil inteiro conversando com a minha classe, que é o lugar que eu mais amo e que eu mais me sinto bem é advogar e estar conversando com a minha classe. Se fosse possível isso, eleições diretas, eu me habilitaria. Então fechou. Isso aí. Imagina uma Porra, maravilhoso. Mas eleito. Como eu fui eleito todas essas vezes diretamente, aí sim. Pô, o Mansur entra em eleição, ele ganha. Então, porra, é isso aí. Tem que trabalhar, né? Mansur, pô, obrigado de coração, cara, por você ter Rafael, obrigado. Disponibilizado seu tempo aí pra gente, batendo esse papo aí. Engrandece muito papo raro a sua presença aqui, a gente fica muito feliz. Tava cara. sentindo saudade já disso. Eu brincava com os caras lá, falei, quando eu saí daqui, eu brincava, né? O pessoal me comentava, tudo bem distante, né? Mas eu adoro meus amigos, a minha classe, todo mundo que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, o pessoal da imprensa, principalmente, tirando um ou outro aí, né? Mas tem, lógico, tem na nossa classe, tem em outras profissões, mas a grande, imensa maioria da imprensa sul-mato-grossense sempre teve um relacionamento muito bom com a OAB. Nós não temos nem como funcionar sem ter a imprensa do nosso lado. Ela diz que eu sempre defendi a imprensa, fui contra prisão, inclusive, de jornalista, coisa que muita seccional não manifestou. E não importa, independente do posicionamento político da pessoa, tem que respeitar. Se o Supremo der uma decisão, é só contra a oposição que é de um jeito. Sim. Eu nunca vi um troço desse. Então esse Brasil precisa ser mudado, precisa ser repensado. Né? E sem uma imprensa livre, como é que você vai ter opinião? Você tem que raciocinar. O cara que pensa desse jeito, com desse, eu vou escolher. Né? O cara que enxerga o mundo de um jeito, o outro do outro. Ah, não, se for todo mundo bitolado só com aquele pensamento, não vai para frente. A sociedade vai diminuir muito. E diminui muito. Sim. Então hoje, graças a Deus, até eu tenho acompanhado aí, depois veio a CNN, porque antes você só tinha uma emissora, né, dominante, né, na parte da intelectualidade política, da discussão. Aí depois você vê a CNN, hoje você tem a Jovem Pan, então você já tem outros vértices para você se parametrar. Isso, exatamente. Então isso que precisa ter num país sério, uma discussão. Se o cara gosta disso, ele vai aqui. Se ele gosta disso, ele vai ali. Tem que ter isso. E é isso. aquilo que eu falo, é igual eu falo para os alunos, e é saber ir para um lado ou para o outro, mas o porquê que você está indo para um lado ou para o outro. Exatamente, conscientemente. Escolher não ser levado, né? Exatamente. Não, o cara, quando eu fui defender porte de arma, só para finalizar, o cara falou, porra, mas você vai armar 1.200.000 advogados? Eu falei, cara, não vou armar ninguém. É pouco. Né? Eu falei assim, nós vamos dar o direito pro cara poder, por isonomia, exato, a juízes e promotores que têm esse direito. E nem juiz e nem promotor está na atividade fim. Quem está na atividade fim é polícia. Exatamente, perfeito. Mas eles têm direito. E nós não temos direito. Exato. E essa é a minha grande bandeira. E eu acho que essa bandeira transforma muito a advocacia. Claro. Porque ela acaba empoderando, mesmo que a pessoa não tenha arma, mas ela acaba dando um direito para o advogado. É isso que nós buscamos, direitos para os advogados. Às vezes as pessoas não entendem, ou quem não quiser não entende, né? Não, é quem não quer que não entende. Não entende. Você quando não quer uma coisa, você não entende de jeito nenhum. Exatamente. Mas é isso, resumidamente. Vou continuar lutando pelo direito dos advogados, né? Que a gente possa ter um ambiente mais saudável de trabalho,
né? E criar um relacionamento, um ambiente bom de trabalho. Isso aí. Né? A gente já tem embate com os colegas, né? A gente tem que voltar para casa e relaxar, tomar um chopp maravilhoso. Como que é o nome Da moagem. Da moagem, já tô fazendo propaganda. É isso aí, a nossa propaganda da moagem. Tem que ficar relaxado, né? É isso aí. Vida boa, né? Exato. Lá como que é Monarca também. Né? E na labareda que a gente estiver precisando. Maravilhoso. É isso aí, moço. Valeu, obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rodrigo. Sempre. Obrigado, sucesso. Que Deus abençoe vocês aí. Vocês também, um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.